Então, olá, ideandos, boa tarde. Todos preparados para o próximo ciclo do Design Thinking para a fase de ideação? A fase de inspiração foi cheia de investigação, pesquisa e interação. Com o nosso trabalho duro e intenso de entender bem nosso público, fica mais fácil definir rotas, caminhos que precisamos considerar e seguir para trazer uma solução inovadora e surpreendente para o dor do nosso público. Vocês priorizaram e selecionaram seus 3 insights favoritos da última atividade, conforme as diretrizes, e agora vamos transformá-los em um brainstorm gerador e anotar nossas ideias. Para isso, precisamos revisar e refinar as perguntas como poderíamos, incluindo, no máximo, 3 ou 4 insights. Criem perguntas instigantes que provoquem uma chuva de ideias imediatamente. Para o brainstorming, trataremos de um insight de cada vez. Um exemplo: como poderíamos fazer com que os adolescentes frequentem bibliotecas e livrarias? E os 3 insights que colocamos são: vivemos em um mundo digital, o deslocamento é uma dificuldade, considerando tempo e custo, e os eventos são pouco atrativos para os jovens. Então, a parte mais importante de um brainstorm de sucesso é preparar boas perguntas como poderíamos. Lembrem-se que os insights são as gemas que vocês garimparam com o que aprenderam na fase de inspiração. Então, façam perguntas consistentes, mesmo que elas soem difíceis de resolver. E agora, finalmente, estamos prontos para soltar nossa imaginação e exercitar nossa criatividade. Estamos oficialmente entrando na fase de ideação, onde temos que nos esforçar para ir além do óbvio, como a imagem mostra. Nem sempre é fácil, por isso estamos aqui hoje para aprender técnicas de brainstorming, de como ligar a botão de criatividade da nossa mente. Vamos lá. Então, como todos os exercícios, o brainstorming tem suas regras também. A palavra ficou muito batida nos últimos tempos, mas se seguimos as boas práticas, o exercício fica muito rico e proveitoso. Recomendamos fortemente uma rodada de quiet storming individual no início da atividade. Quiet significa silencioso. Reserve 5 minutos para que cada participante, em silêncio, registre suas ideias em um papel ou em post-it antes de começar o touro de palpites. A principal regra do brainstorming revela: é proibido destruir ideias. A segunda principal: divirta-se. O brainstorming deve ser um jogo divertido, leve, contraído, onde todos se sentem livres para brincar com o absurdo, o impossível, ridículo. Então, vamos ver as demais regras também. Todos têm que ter voz. Se tiver uma pessoa mais tímida na equipe, convide-a para falar. A quantidade importa. Ouça com atenção as ideias de demais e tente construir sobre a ideia dos outros. Assim, o processo será muito mais enriquecedor. Por ora, não existe ideia doida. Mesmo que à luz da razão possa parecer uma loucura, tente entendê-la e expressar sua curiosidade de forma educada. Então, não faça julgamento. Outra dica: seja visual. Então, às vezes um desenho fala mais que palavras. Mas calma, não precisa ser uma obra de arte. E também é muito importante manter o foco e tentar ser objetivo. Evitem editar as ideias, racionalizar, explicar. O que vale mesmo é fazer conexões novas, inusitadas, esdrúxulas. Agora sim, estamos de verdade prontas para esta fase. Então, vamos começar com a ferramenta chamada Crazy 8, que na Clara aplicamos muito. É um exercício rápido
que desafia as pessoas a esboçar 8 ideias distintas em 8 minutos. O objetivo é ir além da sua ideia inicial, geralmente a menos inovadora, e gerar uma ampla variedade de soluções para o desafio. Comecem pelo primeiro como poderíamos, e em 8 minutos, em silêncio, cada participante registra, desenha 8 soluções para a questão em tela. Os esboços não precisam ser perfeitos ou bonitos, precisam apenas comunicar a ideia. E com a prática, claro, vai ficando mais fácil. Passado o tempo, cada participante compartilha suas ideias com um grupo e explorem uma ideia de cada vez, brincando, construindo novas ideias sobre as ideias trazidas à mesa pelos demais. Façam conexões novas, combinem, invertem, imaginem o contrário da ideia. Mas muito foco, escuta ativa e atenção. E também tomar nota é muito importante para não esquecer nada durante este processo louco. E que ideias mais chamaram sua atenção, né? Tem que anotar isso. Então, agora, isso é sobre o Crazy Eight. E vamos de volta ao nosso desafio de fazer com que adolescentes frequentam bibliotecas. Considerando o nosso terceiro insight, vamos em busca de tratar a questão de eventos pouco atraentes. Vamos a um exemplo pessoal. Então, como eu era ginasta, estar no pódio, receber pontos altos, medalhas como recompensa, minha experiência me traria para a realidade de uma competição, uma Copa ou Olimpíada. Esse contexto pode me trazer várias ideias e insights, mas o que me ocorre é um prazer em ser premiado. Então, minha ideia seria tratar a questão da premiação, gamificação, gerar nos adolescentes uma experiência de êxito, conquista, vitória. Finalizado o nosso exercício, é hora de agrupar as ideias em categorias, identificar as rotas, propostas, conectar, revisar e, para priorizar, podemos usar as técnicas que vimos na inspiração. Rodadas de votação ou análise orientada por uma matriz com variáveis relevantes para o usuário. Bom. Muito bem, galera! Quantas ideias incríveis que nossa Dora nos trouxe! Acho que ainda dá tempo, Dora, da gente tratar a arte da cópia. Ainda temos 7 minutos. O que é que você acha, amiga? Consegue tratar a arte da cópia? É uma segunda técnica. A primeira é o Crazy Eight. Já souberam, né? Aprenderam. 8 ideias em 8 minutos. Quiet Storming primeiro, muito importante para toda rodada de brainstorming, galera. A gente faz uma rodada de Quiet Storming no início, né? Eu comigo mesmo, eu com a minha experiência, eu com a minha visão de mundo, o que é que eu enxergo como solução para esse problema, tá? E vou registrando num papel ou em post-it, para depois a gente começar realmente o brain, né? O toró de palpite, tá? Isso é uma regra de ouro, tá? Que vai fazer toda a diferença no sucesso do exercício, tá? Dorinha, segunda técnica do Ideando para vocês, a arte da cópia. Então, a arte de cópia é uma outra ferramenta muito bem estruturada, como vocês podem ver aqui, esse template. Utilizem essa ferramenta para a geração de ideias sobre como tornar o produto, o serviço, o negócio mais inovador. Então, primeiro, tratem a pergunta: o que pode ser copiado dos seus concorrentes diretos e indiretos? Então, se possível, fiquem atentos ao lançamento e sempre teste diversos produtos das outras empresas para se manter atualizado sobre as tendências do mercado.
outro aspecto. Quais as analogias que podem ser aplicadas ao seu produto? Então, tentem procurar metáforas e analogias em situações cotidianas. E o terceiro, que inspirações podem ser trazidas de longe e aplicadas ao seu produto? E agora, aqui trouxe um exemplo. Por exemplo, o Ford, ao observar o funcionamento de uma granja de galinhas, se inspirou na criação do seu modelo de produção de carros em série. Então, é uma ótima ferramenta para buscar inspirações de outros lugares também. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, então, guardem essas recomendações, guardem esses exercícios e apliquem esses exercícios na solução dos problemas que vocês estão tratando conosco no Ideando, porque a ideia, o nosso desafio, gente, é ir além do óbvio, tá? Então, logo no início de brainstorming, vocês fazem assim, faz o download das ideias óbvias, sabe? Aquelas ideias que estão na superfície e que todo mundo já daria como a resposta para o problema, tá? Então, faz o download disso tudo, tá? Para que isso não interrompa seu processo criativo. Isso é muito importante. E vai escrevendo, escreve tudo, registra tudo. E o grande desafio é brincar com essas ideias, entendeu? É pegar aquela ideia sua ou de outro e ir desenvolvendo essa ideia. E se fosse ao contrário? E se fosse de cabeça para baixo? E se qual seria o oposto dessa ideia, né? Dora trouxe por último técnicas incríveis, que são a analogia. Você vai pensar, você vai procurar outros segmentos, né, da economia, né, em outras áreas do conhecimento, outros produtos ou outras empresas que têm um desafio parecido com o seu, tá? Mas em outra área, com outro tema, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de bibliotecas. Então, a gente vai procurar solução na Fórmula 1, entendeu? Em produto de limpeza, nos jogos que Dora nos trouxe, né? Nesse universo do esporte, né? Na construção civil, entendeu? A gente vai fazer uma busca em outros serviços aparentemente desconectados com o nosso, para a gente trazer insights, ou trazer ideias além das ideias óbvias dentro do contexto que a gente está trabalhando, tá certo? Então, exercitem. Olha, no início é mais difícil. Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, as instituições foram dando conta de desacelerar, de desincentivar a nossa criatividade, a nossa inventividade, né? A nossa capacidade de abstrair, como as crianças fazem. Então, um bom exercício de brainstorming, ele se beneficia quando a gente traz de volta aquela criança inventiva, descomprometida, despreocupada, que nós já fomos. Então, gente, olha, todos somos extremamente criativos, extremamente inventivos. A gente apenas desativa, digamos assim, desativa essas habilidades, porque as instituições, infelizmente, no século XX, principalmente, deram conta de fazer isso. Não faça isso, não rabisque, não escreva, não pinte, isso é um absurdo e tal. Razão, 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 razão. Foi um século, assim, de muita seriedade, de pouca inventividade, no geral, claro, né? Aí, inovamos muito durante o século XX, mas tivemos muitas travas racionais no nosso processo inventivo. E agora, a gente, nos exercícios de brainstorming, a gente é convidado a resgatar essa alegria, essa falta de compromisso com a razão, porque
haverá o momento seguinte, que é o momento da racionalização, né? Mas se a gente não sonha, a gente não ultrapassa o que já existe, né? A gente faz mais do mesmo. E é isso que um exercício bem feito de ideação vai nos ajudar a evitar. Meus amigos, chegamos ao fim do dia 5. E, por favor, a gente precisa que vocês nos deem feedbacks. Então, respondam, deem ideias, compartilhem suas percepções, nos ajudem a enriquecer essa jornada. Essa é a nossa primeira jornada ideando, então estamos construindo junto com vocês. E a novidade é que segunda-feira que vem, às 19 horas, vai rolar o primeiro Papo Ideando. O que é o Papo Ideando? É uma conversa sobre a aplicação das técnicas de inspiração a um caso que um de vocês trouxe para a nossa jornada lá no Telegram. Então, nesta semana, sinalizem os casos que vocês estão trabalhando na jornada, no trabalho ou como experiência, para que a gente faça uma votação aberta no Telegram e o desafio mais votado nós vamos explorar no Papo Ideando, segunda-feira, às 19 horas. Vai ser no Meet, esse mesmo link, e lá vai ser um momento de conversar, experimentar, onde nós vamos servir de personas ou especialistas ou outliers, se lembra? Aqueles extremos? Porque nós vamos ter que nos enquadrar em uma dessas categorias no desafio de vocês para contribuir na fase da inspiração. Ou nós somos bons exemplos de personas, ou somos os extremos, os que já passaram pelo desafio e já resolveram o desafio, ou somos aqueles outros que não nos interessa absolutamente nada disso do que a gente vai falar, mas que a gente vai entender com este público o porquê, né? Porquê de julgarem tudo isso irrelevante. E isso é muito rico para a fase da ideação. Ou então, poderemos também atuar como especialistas na área. É assim que a gente desenvolveu a nossa jornada de inspiração. Então, amigos, o microfone está aberto. Kátia, Fábio, Dora, todos vocês que estão conosco nesse Corpus Christi, para suas colocações e para a gente bater um papinho rápido aí, de no máximo 10 minutos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Dorinha deu um show, hein, aí em Budapeste. Entenderam direitinho o que Dora falou? Ela falou num ritmo cadenciado, né? Tranquilo, tranquilo. Dorinha arrasou. E assim, a criatividade, a gente precisa tirar o nosso cérebro do processo de preguiça, sabe? A gente normalmente vai tender a economizar energia e só depois que a gente precisa ir lá fundo para fazer as conexões mais interessantes de ideias. Uau! Então, tem que deixar a preguiça de lado, tem que exercitar este cérebro e colocar toda a energia para gerar ideias maravilhosas.